Nessa apresentação, vamos abordar as principais características dos arquivos da Declaração de Instituições Financeiras e Assemelhadas, DESIF. A DESIF é composta por 4 módulos e vamos agora tratar do módulo 2, apuração mensal do ISS, que deve ser transmitido mensalmente. O módulo 2, por sua vez, é composto por 4 registros. O registro 0000, identificação da declaração, o registro 0400, identificação da dependência, o registro 0430, demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISS mensal devido por subtítulo, e o registro 0440, demonstrativo do ISS mensal a recolher. O registro 0000, identificação da declaração, é composto por 15 campos e deve sempre ocupar a primeira linha do arquivo. Vamos agora destacar algumas observações relacionadas a alguns campos. No campo 5, tipo de instituição, deve ser observado o código correspondente ao segmento em que atua a instituição. A informação encontra-se disponível no anexo 2, tabela de títulos, onde se verifica o código correspondente a cada segmento. No campo 6, código do município no IBGE, teremos o valor fixo 3550308, correspondente ao município de São Paulo. Considerando-se que o módulo 2 é uma declaração mensal, as informações dos campos 7 e 8, que são o ano e mês de início e fim da competência da declaração, serão coincidentes. O campo 9 será preenchido com o número 2, correspondente ao módulo, e nesse caso os campos 12, 13 e 15 deverão ser preenchidos. O campo 10, tipo da declaração, será preenchido com o código 1 quando a declaração for original, e nesse caso o campo 11 deverá ficar em branco. Quando se tratar de uma declaração retificadora, o código será 2, e nesse caso o campo 11 deverá ser informado com o número do protocolo da declaração a ser retificada. O campo 12, tipo de consolidação, será preenchido com o número 2, correspondente à consolidação por instituição, alíquota e código de tributação DESIF. O campo 13 deverá ser preenchido com o sufixo do CNPJ da dependência centralizadora do recolhimento do ISS, correspondente ao chamado CCM centralizador. O campo 14, identificador da versão, deve ser preenchido com 1.0, que é a versão atual. E o campo 15, tipo de arredondamento, deve ser preenchido com o tipo 2, que é o truncado. O registro 0400, identificação da dependência, é composto por 12 campos. Nesse registro, devem ser incluídas todas as dependências que estiveram ativas no mês, ainda que em apenas um dia. São consideradas dependências as agências, as unidades administrativas e os postos em geral. Destacamos agora algumas observações relacionadas a alguns campos. O campo 3, código da dependência, deve ser preenchido com o número da inscrição no CCM. O campo 4 deve ser preenchido com o número 1, indicando que a dependência está devidamente inscrita no CCM. O campo 5 será preenchido com o sufixo do CNPJ próprio. No caso da dependência que não tenha contabilidade própria e utilize um sufixo do CNPJ pertencente a outra dependência, o campo deve ficar em branco. O campo 6, tipo de dependência, deve estar de acordo com o anexo 8. O campo 8 deve ser preenchido com o sufixo do CNPJ da dependência unificadora da sua contabilidade. Nos casos em que a dependência tiver contabilidade própria, esse valor deve coincidir com o preenchido no campo 5. O campo 10 indica se a dependência possui ou não contabilidade própria. Assim, os campos 5, 8 e 10 devem manter uma coerência nos seus valores. Os campos 11 e 12 serão preenchidos somente quando ocorrer a paralisação das atividades da dependência. O registro 0430, demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISS mensal devido por subtítulo, é composto por 18 campos. Nele devem ser informadas todas as contas tributáveis que tenham sido movimentadas no mês em cada uma das dependências.
Cabe aqui algumas observações relacionadas às situações em que parte das dependências ou todas as dependências não apresentarem movimento tributável. No caso de dependência que possua contabilidade própria e que não apresentou movimento tributável no mês, deverá ser informado ao menos um registro 0430 de qualquer uma conta tributável com a base de cálculo zerada no campo 12. Quando todas as dependências que possuam contabilidade própria não apresentarem movimento tributável no mês, o registro 0430 não deverá ser informado. Nesse caso, será preenchido um registro 0440 com a alíquota zerada no campo 10 e com o campo 4, Código de Tributação, em branco. Destacamos agora algumas observações relacionadas a alguns campos do registro 0430. As informações do campo 4, subtítulo contábil, e do campo 5, desdobramento de conta mista, devem constar do plano de contas interno da instituição em seu nível mais analítico. O campo 12, base de cálculo do ISS, deve ser o resultado dos valores constantes dos campos 7, 8, 9 e 10. O campo 13 é o valor da alíquota correspondente ao Código de Tributação DESIF a ser aplicada sobre a base de cálculo. O campo 16, valor do ISS retido, deve ser preenchido quando o imposto tiver sofrido a retenção na fonte pelo tomador dos serviços nos termos da legislação tributária. Os campos 10, 11, 14 e 15 serão preenchidos somente quando ocorrerem os eventos relacionados às deduções legais e aos incentivos fiscais. Os campos 17 e 18 serão preenchidos quando houver crédito tributário com exigibilidade suspensa. O registro 0440, demonstrativo do ISS mensal a recolher, é uma consolidação dos valores constantes do registro 0430 e é composto por 21 campos. Tendo em vista que o tipo de consolidação é o tipo 2, isto é, aquele em que a receita tributável é consolidada por Código de Tributação, alíquota e instituição, teremos tanto os registros 0440 quanto forem os códigos de tributação que ocorrerem no registro 0430. Destacamos agora algumas observações relacionadas a alguns campos desse registro. O campo 3 deve ser preenchido com o sufixo do CNPJ da dependência centralizadora do recolhimento do ISS, o mesmo preenchido no campo 13 do registro 0000. O campo 5, soma das receitas declaradas por subtítulo, é a soma de todos os valores dos campos 9 do registro 0430. Cabe observar que, em se tratando de imposto declarado nos campos 17 e 18 do registro 0430 como não exigível, o valor correspondente da receita tributável que consta no campo 9 não fará parte da soma a ser preenchida no campo 5 do registro 0440. Havendo ISS a compensar, de acordo com os critérios definidos na legislação, serão preenchidos os campos 16 e 17. No campo 16, será preenchido o valor total da compensação e no campo 17, a discriminação das competências e dos valores compensados. A informação do campo 17 deve ser representada com a incidência e o valor separados pelo caractere libra. Havendo mais de um crédito a compensar, os conjuntos contendo incidência e valor devem ser separados pelo caractere de parágrafo. Havendo recolhimento do ISS referente ao mesmo período de incidência e ao mesmo Código de Tributação DESIF anterior à declaração, o seu valor deve ser informado no campo 18, valor de ISS recolhido. Os campos 19 e 20 equivalem aos campos 17 e 18 do registro 0430 e referem-se à não exigibilidade do imposto. Essas informações podem ser preenchidas somente no registro 0430 ou somente no registro 0440. O campo 21, valor do ISS a recolher, será preenchido com o resultado do campo 11 subtraído dos valores dos campos 12, 13, 14, 16 e 18.
O arquivo completo do módulo 2, contendo todos os registros, apresenta-se dessa forma. O registro 0000 ocupará uma única linha, a primeira. O registro 0400 terá quantidade de linhas correspondentes ao número de dependências ativas no período. Já a quantidade de linhas dos demais registros 0430 e 0440 varia de acordo com o movimento econômico de cada instituição financeira. O módulo 2 deve ser entregue até a data de vencimento do ISS. Por fim, lembramos que as descrições, as regras de preenchimento e as demais características de todos os registros encontram-se especificadas no Manual do Usuário, que contém exemplos de preenchimento, no modelo conceitual da DESIF e nos demais documentos disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda.